Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui, né, sobre o Use Reducer mais o Ymer, né, a gente aplicando a biblioteca Ymer no nosso hook Use Reducer. A gente tem aqui na documentação oficial do Ymer um exemplo, né, do código em funcionamento, e eu tenho aqui também a aplicação que a gente vai estar mostrando aqui como que ela está funcionando. É a mesma aplicação das aulas passadas e também é bem simples, né, é um add to do, né, to do list. Nós clicamos ali em Add, ele vai adicionar to-dos, né? Eu consigo marcar, né, como o toggle, né, tipo de pronto, de feito ou não. E a gente tem também aqui um contador aqui na parte inferior, que é tudo bem simples, tudo bem, para ficar bem prático, que é a explicação, tá? Então eu tenho aqui o código também, o projeto é o mesmo que nós trabalhamos nas aulas passadas. E aqui eu adicionei, né, os arquivos aqui do Reducer, para a gente estar fazendo essa configuração. Então, a estrutura de dados é a mesma, né? O to-dos tem o ID, o título e o done, né? É uma lista de to-dos, uma lista de objetos. Eu tenho aqui, eu alterei, né, onde eu estava usando o use state, agora é o use reducer, e aqui tem o state dispatch. E se você não está familiar com nesse vídeo, né, eu vou assumir que você já está familiar com o use reducer, e caso você não esteja, eu vou deixar aí no card o vídeo do use reducer que nós temos aqui no canal, para você estar dando uma olhada. Beleza? Então o use reducer, a gente recebe aqui, né, a função reducer e o estado inicial, e ele retorna o state e o dispatch, né? E resumindo aqui como que o fluxo que isso aqui funciona, né? O state é o estado atual e o dispatch é aquela função que eu uso sempre que eu quero alterar um valor aí no meu estado, beleza? Então o dispatch, sempre que eu dou um dispatch, eu passo para ele um objeto, uma action, né? E esse objeto ele tem um padrão que é de um tipo, ele tem um tipo e um payload, onde o tipo é o tipo da ação que a gente está performando e o payload é os dados, né, que a gente vai tá usando ali para trabalhar, para performar a ação. Então, esse objeto a gente tem sempre que passar lá como argumento para a nossa função dispatch, né? Se a gente olha aqui, a gente passaria aqui entre esses parênteses, mas um padrão que a comunidade também usa é criar funções que retornam esse objeto, para ficar mais simples o uso, e essas funções recebem o payload, e a gente já define aqui o tipo dessa ação com o enum, pode ser um enum, usar os símbolos aí, né, o symbol, a API de symbol do JavaScript, que a gente consegue estar fazendo também. Então eu tenho esse padrão aqui, e sempre que eu quero alterar um valor, né, eu venho aqui, dou um dispatch e passo a função, né, a minha action com o valor que eu preciso. Aqui também tem uma, tá? Que é um padrão em que a gente segue quando a gente está trabalhando com o use reducer, beleza? Então, voltando aqui, falando agora do Ymer, eu tenho aqui nesse código, né, que é a nossa função reducer, que é aqui onde a gente vai usar o Ymer em si, e eu tenho que também tá comentado aqui, mas é um exemplo de como isso seria sem o Ymer, tá? Então eu vou passar por esse exemplo aqui e depois eu mostro como que ficou com o Ymer, tá? Então a função reducer, ela recebe dois argumentos aqui nessa callback, na callback, né? É uma função em si, ela recebe como argumento aqui um estado e uma ação, né? Esse state é o estado atual e a ação é a ação que vai ser performada. Então a gente dá um switch, né? E aqui eu tô falando bastante já até de use reducer, né? Explicando como funciona. Mas enfim, eu vou deixar separados os capítulos aí para vocês se guiar. Mas no switch, né, eu faço um switch no tipo, né, que tipo de ação é, e caso o tipo seja por exemplo, add ou toggle, eu vou realizar e retornar aqui a alteração no meu estado, beleza? Então, no caso de adicionar um novo valor a essa lista, eu tenho que retornar uma nova lista, né? Copiar os valores que já estão nela, no caso é esse destructuring aqui no state, e adiciono aqui o action payload, que é o meu novo objeto que eu vou adicionar na lista, beleza? E quando eu vou dar um toggle, que eu vou alterar ali o estado, né, de feito para não feito, né, de done, true, false, eu tenho que copiar o meu estado atual, e nessa cópia eu vou aplicar um map, eu vou mapear ela e procurar o objeto, né, o to-do, a tarefa, que o ID é igual que eu passei no payload, e aí eu retorno um novo objeto, conservando aqui, fazendo novamente um destructor, uma cópia do meu to-do, da minha tarefa atual, e aqui adicionando a alteração no meu done, né, no meu estado de pronto, isso, do que é um booleano, eu simplesmente inverto aqui o valor atual. Então, se está true, vira falso, está falso, vira true. E eu retorno novamente. Então, nessa arquitetura, né, nessa estrutura de dados que a gente tem,
isso já ficou de certa forma verboso, né? Que se a gente ver, a gente é só um objeto simples com 3 propriedades. E para fazer essa alteração, querendo ou não, já ficou verboso. Isso aqui com objetos maiores vai ficar muito pior, né? Difícil de fazer essa alteração e difícil de dar manutenção. Então, no código com o Ymer, né? E como eu falei nas aulas anteriores, com o Ymer tudo fica mais simples, porque o Ymer ele dá para a gente esse draft, né? Que é um rascunho do objeto verdadeiro, do objeto inicial. E aí, com esse draft, a gente faz as alterações nele diretamente. Então, quando eu vou adicionar, eu dou um draft.push, né? O draft é uma lista, né? O estado atual é uma lista. Eu só dou um push adicionando o meu valor atual e ele vai refletir no meu reducer, né? No meu estado. Eu não preciso nem retornar, né? Porque dentro do producer ele já resolve isso para mim. E no caso do toggle também, o que eu faço? Eu dou um find, né? Eu procuro no meu draft qual to-do que tem o ID que eu passei. E aí, com esse to-do, se ele existir, eu altero a propriedade done para o valor inverso. E aqui também eu não preciso nem retornar, né? Eu só preciso manipular o meu draft, altero o valor direto ali e ele vai funcionar perfeitamente. Tá? Então o uso disso aqui com o Ymer é praticamente colocar o Ymer por volta, né? Colocar tudo, ou a função produce por volta de todo mundo, né? Que é basicamente isso aqui, né? Eu passo um produce e aí na função callback do meu produce eu passo aqui, chamo de draft, né? Para seguir aí o padrão, e a minha action, e aqui eu faço as minhas alterações normalmente, como a gente já faz aí na função reducer. Tá? Então, fazendo mais um disclaimer aqui, explicando melhor esse produce, né? Nas aulas passadas eu falei que a função produce, a gente pode usar ela passando um objeto, né? E aqui a gente passa a função callback, né? Que ela tem um draft. E aqui eu faço as alterações que eu quero fazer nesse objeto. Mas eu posso fazer também sem passar o objeto, né? Então eu posso fazer um produce e aqui eu só vou passar aqui a função callback, né? Então draft, onde eu aqui dentro, né, da função dessa callback eu vou fazer as alterações que eu quero em draft. E quando eu uso o produce assim, ele me retorna uma nova função, né? Aqui ele vai alterar e vai me retornar um novo objeto, né, nesse primeiro caso. E no segundo caso ele vai me retornar uma função. Então aqui vai ser const. Eu vou chamar isso aqui de fun, né? Uma função, se a gente posta o mouse aqui a gente vê, né, que ela é realmente uma função. E aí eu posso usar essa função para aplicar nos meus objetos, né? Então, se eu quero passar essa fun no objeto 1, passar novamente no objeto 2, né? Eu consigo fazer normalmente dessa forma. E o que eu quero explicar aqui é que dentro dessa callback aqui do produce, o argumento que vai sempre estar aqui é o draft, né? Que é a cópia do objeto que eu estou manipulando. Mas aqui pode ter também mais argumentos. Então, eu posso ter tipo um arg1, arg2, né? Eu posso ter mais argumentos aqui, esperar receber mais parâmetros, e quando eu passo mais argumentos aqui, né? Quando eu falo que eu vou receber alguns argumentos aqui, na função que ele me retorna, ela já espera esses argumentos, né? Aqui tá falando que espera 3 argumentos, mas eu só passei um, né? Então isso aqui pode ser numérico, por exemplo, e isso vai funcionar normalmente. Por que eu estou explicando isso? Porque é o que está acontecendo aqui com esse produce na função reducer, né? Eu tenho o meu draft, que é a cópia do meu estado atual que eu estou manipulando, e eu tenho aqui um segundo argumento, que é a action, que é a ação, que é o objeto que foi passado aqui dentro do dispatch, beleza? Então, novamente, se você não tem muita noção de como que o use reducer funciona, eu vou deixar aí no card o link para o vídeo onde eu explico melhor, e caso você já tenha essa noção, você entendeu perfeitamente todos esses exemplos que eu passei aqui, beleza? Então mais um vídeo aí bem direto ao ponto, bem prático, bem explicando de forma bem clara aí o que está acontecendo, e eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.